Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Eu Místico. Em um trecho desse livro, o Joel Goldsmith fez o seguinte comentário: feche os olhos por um momento e dentro de si mesmo, silenciosamente, secretamente, de modo sagrado e gentil, diga a palavra eu. Esse eu em você é poderoso. Esse eu em você é maior do que qualquer problema do mundo exterior. Mestre, dentro desse assunto, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: mestre, sinto um vazio profundo dentro de mim que nada preenche. Sinto que falta uma peça essencial na minha vida. Como encontrar Deus? Algo aqui importante para ser investigado dentro desta sua pergunta, que é a questão do vazio. Você diz, eu sinto um vazio aqui, como se estivesse faltando alguma coisa. E depois você entra com a pergunta, como encontrar Deus? Mas qual é a verdade sobre este vazio? Por que ele está presente? Por que sentimos, em algum momento das nossas vidas, esse vazio? O pensamento principal, para a maioria de nós, é que é um vazio para ser preenchido. Quando ele for preenchido, ele não estará mais aí. Mas qual é a verdade desse vazio? Como podemos, de fato, ter uma compreensão direta, real, da razão do vazio? Será que é de um preenchimento que nós precisamos? Ou de uma compreensão direta do que o vazio significa? A verdade sobre esse vazio não é que ele está presente porque algo está faltando, mas porque há uma incompletude em ser. Nos falta uma direta compreensão de nós mesmos, da verdade sobre a pessoa que eu sou, sobre este mim, sobre este eu. Assim, o que temos como o vazio é aqui a presença da ignorância sobre nós mesmos. É quando faz sentido a pergunta: como encontrar Deus? Sim, é uma realidade presente para a constatação e não para o encontro. Quando falamos de Deus como uma possibilidade para ser encontrado, como se de fato ele estivesse perdido, ou longe ou distante. Mas há um engano aqui fundamental nesta pergunta, e nós temos tocado nisso aqui com você. Deus não é uma realidade para ser encontrada. Deus é uma realidade presente aqui, neste momento. Há uma realidade presente aqui, neste instante. Volto a dizer, não para ser encontrada. Esta realidade está aqui para ser constatada. Deus não pode ser encontrado. Ele não é aquilo que pode ser buscado dentro de um projeto de necessidade de encontro. Assim, eu tenho uma necessidade de encontro
de encontrar algo, de encontrar isso ou aquilo. E aqui é de encontrar Deus. Então, esse é o meu projeto. Então, nesse projeto, um projeto do pensamento, eu crio uma projeção de poder ter um encontro com Deus. Mas qual é a realidade de Deus? Observe que toda busca para um encontro implica algumas coisas. Uma delas é a presença desse projeto, desse objetivo. Então se cria um caminho, uma forma, uma maneira. Nós precisamos também de tempo para esse encontro acontecer. Ao sair de um ponto para o outro, nós temos a questão do tempo. Temos a questão do esforço, da dedicação, deste eu que quer chegar lá. Este eu é a pessoa que eu sou, para ter um encontro com Deus que desconheço. O que tenho sobre Deus são imagens que o pensamento aqui imagina ser Deus. Assim, esse pensamento em mim, esse pensamento que é esse eu, não há uma separação entre esse eu e o pensamento, entre esse mim e o que eu imagino. Repare, não há uma separação. A imaginação não se separa daquele que imagina. O pensamento não se separa daquele que está tendo o pensamento. Assim, essa imaginação ou pensamento se projeta para o desconhecido. Deus é o desconhecido. Não é algo conhecido no pensamento. E, portanto, não pode ser reconhecido. E mesmo assim, estou projetando essa ideia de ter um encontro com Deus. E acreditando que, com esse encontro, esse vazio será preenchido. Aqui o que temos dito para você é que a realidade divina é a realidade de ser. Isso é, em si, completude. Real sentido de totalidade. E isso não é algo que você encontra, e sim algo que se revela. Quando não há mais esta ignorância. A ignorância que guardamos em nós, em razão de um modelo de pensamento, que é o pensamento comum a todos, que é um modelo de pensamento condicionado, onde estamos olhando para o outro, para a vida, para nós mesmos, onde estamos olhando para essa existência, dentro da ótica do pensamento. O pensamento é esse elemento presente em você, que lida com aquilo que ele conhece. O pensamento é algo dentro desse modelo conhecido. Tudo que você tem sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a vida, sobre as situações, sobre a existência e sobre Deus, é algo dentro do pensamento. E, portanto, está dentro dessa estrutura limitada do conhecido. A verdade de um encontro com a realidade, com este ser, com Deus, requer a compreensão da verdade sobre o pensamento. O pensamento é o elemento principal em todos nós para a certificação das coisas, para a conclusão sobre as coisas, para as ideias sobre as coisas. Como a presença do pensamento é a presença de um modelo limitado
de consciência, não podemos acessar esta realidade, que é a realidade divina. Algo que está além do pensamento, pelo pensamento. Portanto, esse é o ponto principal. Se aproximar da verdade, da compreensão divina, requer a liberação da ilusão sobre quem nós somos. Nós estamos vivendo em uma ilusão sobre quem nós somos. Porque a nossa vida é a vida do pensamento. Assim, investigar a natureza da pessoa que eu sou é compreender a estrutura do pensamento em que estou vivendo. No pensamento, nós somos desejos, medos, ambição, inveja, temores, receios, ansiedade, desespero e também esperança. Nós vivemos dentro de um princípio de dualidade entre prazer e dor, entre alegria e tristeza. Há esta incompletude que nós chamamos de vazio, uma incompletude que tem por base o pensamento. O pensamento em nós vive nesse projeto de alcançar algo, de obter algo, para se completar, para ser feliz. Ele sustenta em nós a ideia deste eu, da pessoa. A pessoa que está se sentindo incompleta. A pessoa que está sentindo este vazio. A pessoa que tem problemas. Com base em uma compreensão do movimento do pensamento, há uma cessação do pensamento. Do modelo do pensamento, nesta forma, neste formato de reconhecimento dentro do conhecido. Então, algo novo surge na vida, que é a presença do novo. Não é mais a presença da continuidade do pensamento, onde está esse reconhecimento acontecendo o tempo todo. O que nos falta na vida é a ciência da vida. Ela é a visão do novo. O novo que se revela quando a continuidade do pensamento não está mais. Quando ele cessa. A nossa vida é, de fato, tediosa, problemática, carregada de medos. Daí a presença dos desejos, dos projetos, dos sonhos para ser feliz. No entanto, tudo isso está dentro ainda do modelo do pensamento que vive dentro desse reconhecimento no conhecido. O pensamento em você lida com tudo que ele conhece. E tudo que ele conhece é parte do passado. É parte da memória presente em você. Contato com a realidade desse encontro com Deus é o contato com o novo, o desconhecido. É esse o próprio contato com a vida, com aquilo que aqui está presente, além da mente. Portanto, todo esse vazio é a sensação de incompletude, em razão da presença da limitação do pensamento dentro dos seus projetos,
que ele conhece, que ele reconhece. O seu natural estado de ser é algo além disso. No entanto, isso, volto a dizer, é o desconhecido. Você não pode acessar isso pelo pensamento, a não ser que o pensamento cesse. O novo não surgirá, não se revelará. A revelação do novo é a revelação de Deus. É o encontro com Deus. No entanto, não é um encontro para a pessoa realizar. É um encontro que se revela quando o eu não está, quando a pessoa não está. A pessoa que é o pensador. Esse pensador que vive dentro do conhecido do pensamento. Há uma condição nova de ser. E ela é indescritível. Essa condição nova se revela presente quando não há mais a presença do eu, a presença do ego. É o que estamos aqui com você investigando. A aproximação disso requer autoconhecimento, requer a presença da meditação. Quando há meditação, nós temos a revelação daquilo que aqui está presente, além do eu, além do pensamento. Essa é a completude de ser. Esse é o fim desse vazio, dessa insatisfação, desse sofrimento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: vivo com medo constante de algo ruim acontecer, como se o perigo estivesse sempre à espreita. Como vencer o medo? Ô Gilson, mais uma vez aqui nos deparamos com a questão do medo. Você pergunta como vencer o medo. Mas observe que você está tratando, dentro dessa questão, desse futuro que o pensamento imagina. Quando você diz, sinto que algo ruim pode acontecer. Nós não temos nunca a separação entre o pensamento e o medo. A presença do medo é a presença do pensamento. E o pensamento é sempre do que irá acontecer. Então nós temos o medo, o pensamento e o futuro. Você pergunta como vencer o medo. Descubra a verdade sobre este que quer vencer o medo. O elemento presente que quer vencer o medo é a própria presença desse que imagina o medo pelo pensamento. Uma vez que o pensamento esteja presente, o futuro estará presente. A imaginação estará presente e o medo surgirá. Para vencer o medo, nós temos que descobrir a verdade sobre esse que quer vencer o medo. Compreender diretamente a questão do medo é ver com clareza a relação entre o pensamento e o medo. Sem a presença do pensamento, não há medo. E o medo, em razão da presença do pensamento, é um elemento que sempre presente nos fala do que irá acontecer. Então, o medo tem a fala do pensamento. E o pensamento nos fala do que irá acontecer. Portanto, o medo
é o futuro, é o amanhã para o pensamento. Agora, aqui nesse instante, não há medo. Você não tem medo do que está aqui neste momento. Você tem medo do que irá surgir no futuro. E se você, no medo, é a presença desse que pensa. Esse que pensa é o porta-voz do pensamento. É ele que fala dessa condição de futuro e, portanto, produz o estado que nós denominamos de medo. Assim, o rompimento com o pensamento é o rompimento com o futuro. Esse é o rompimento com o medo. Apenas quando a mente está livre da continuidade do tempo, da continuidade do pensamento, é que temos a verdade do fim do medo. Mas isso não é vencer o medo. É ter a compreensão de que o medo se fundamenta, se assenta no pensamento. Como o pensamento em nós é a presença da lembrança, que é o passado, ou da imaginação, que é o futuro, deixando de dar importância ao pensamento, deixando de valorizar essa identidade no pensamento, rompemos com o passado, rompemos com o futuro. Esse é o rompimento com o eu, com o ego, portanto, com o medo. E é o que estamos aqui com você trabalhando. Portanto, quando você fala desse medo constante de algo para acontecer, o que está ocorrendo é que o pensamento está constantemente se projetando de uma forma negativa para você. Mas quem é esse movimento de pensamento em projeção? Não é o próprio eu? Não é esse mim? Essa ideia que você faz sobre você é esse eu? É esse mim? É esse o próprio movimento do pensamento em projeção para algo positivo ou negativo. Mas isso representa apenas um movimento de pensamento. Nada além disso. Romper com o medo é romper com o eu, com esse mim. Isso é o fim do medo. Não é alguém vencendo o medo. É o fim para esta ideia de alguém presente no pensamento. Mestre, temos outra pergunta de outro inscrito que fez o seguinte comentário: minha mente cria pensamentos negativos sem parar, e isso me consome. Não consigo ter paz um minuto sequer. Como lidar com o pensamento? Ô Gilson, aqui mais uma vez, a questão de parar os pensamentos, de como lidar com os pensamentos, isso é que é a compreensão desse elemento que produz os pensamentos. Mas há uma separação entre esse elemento, que é o pensador, produzindo pensamentos, e o próprio pensamento. Ou a verdade é que o próprio pensamento é que produz pensamentos. A presença deste eu é a presença do próprio pensamento. O elemento presente na ideia para obter paz é o mesmo elemento presente produzindo esses pensamentos.
de inquietude. A não ser que haja uma clara compreensão desse movimento de pensamentos, não haverá uma visão clara deste eu, desta pessoa. A pessoa que quer ter paz é a mesma pessoa que produz pensamentos. Essa pessoa é o eu, é a presença desse pensador. Mas esse pensador é o próprio pensamento. A crença comum é de que esse pensador está produzindo pensamentos. Esta pessoa está produzindo pensamentos. Esta pessoa precisa ter paz. Mas a pessoa, o pensador, é basicamente o próprio pensamento, em movimento. Quando o pensamento se movimenta, ele está dando continuidade a si mesmo. Esse movimento é o que nós acreditamos que estamos fazendo, que estamos produzindo. Assim, nós temos a crença nesse pensador, nesta pessoa que eu sou, que quer ter paz, nesta pessoa que eu sou, que é o pensador, com esses pensamentos, tendo esses pensamentos. Não há uma separação entre este pensador e os pensamentos, entre esta pessoa e os pensamentos. Quando descobrimos o que é olhar diretamente para esse movimento, que é o movimento da mente, que é o movimento do próprio pensamento, fica descartado esta pessoa, fica descartado este pensador, fica descartado esta qualidade de mente condicionada. Isso é o fim deste condicionamento. Assim, não se trata de como lidar com os pensamentos. Aqui a questão é: o que é o pensamento? Compreender o que é o pensamento é não se identificar mais com eles, é não se confundir mais com eles, é não dar continuidade a esse modelo de pessoa, a esse modelo de pensador, a esse eu. Então, o pensamento não se sustenta. Observe que toda lembrança que você tem, ela volta. Se ela é alimentada, porque colocamos uma identidade presente na lembrança, colocamos a presença do pensador. Se essa lembrança é alimentada, ela sustenta a sua continuidade. Mas se ela não é alimentada, ela se dissolve. Observe que a continuidade, por exemplo, de um sentimento requer a presença de pensamentos. Se não houver pensamentos para alimentar o sentimento não se sustenta. Ao surgir um sentimento, um pensamento surge para explicar, para justificar, para descrever esse sentimento. Quando aprendemos a olhar para o pensamento, enquanto o pensamento surge, nesse instante, nesse exato momento, neste olhar para este pensamento enquanto ele surge, juntamente com um determinado sentimento ao aparecer, o pensamento não se sustenta. É que nós não sabemos olhar para o pensamento.
sem colocar uma identidade nele. Quando ele surge, em especial com um determinado sentimento acompanhando, nós colocamos de imediato uma identidade para esse pensamento, que é o eu, o pensador. Alguém também neste sentir. Nós temos enfatizado com você aqui a importância de aprender a olhar para as nossas reações. Apenas olhar para elas. Quando você descobre o que é olhar para as suas reações, sem se confundir com elas, sem colocar uma identidade nelas, elas não se sustentam. Então o pensamento se dissolve. E o sentimento também. Você não pode sustentar um sentimento sem o pensamento sobre ele, sem a continuidade de uma história, de uma narrativa sobre ele, sobre aquele sentimento ou sobre aquela emoção. É que nós estamos dando continuidade sempre a este sentido do eu, do ego, desta pessoa, na experiência. A presença do autoconhecimento, a presença da meditação, é a anulação desta psicológica condição de identidade egóica. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do modelo do pensamento, do sentimento, da emoção. Algo novo está presente. Algo além da mente. Esta é a revelação deste ser. É a revelação de Deus. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, de maneira natural, sem esforço, sem técnica, sem prática, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. E algo que acontece agora aqui. Não é uma prática de meditação, é a meditação na prática, aqui, no viver, momento a momento. Então você tem uma aproximação daquilo que o Cristo falou, daquilo que Joel Goldsmith sinaliza em suas